Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Expedito Marinho. Eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero lhe dar boas-vindas ao CETAD e também lhe agradecer por optar estudar teologia conosco. Quero lhe dizer que a seguir você estará, a partir de agora, estudando comigo uma disciplina que leva o nome de escatologia. E para começar, nós já vamos começando dando aqui uma definição etimológica do termo. Escatologia deriva-se de uma palavra grega denominada eschatos, que significa últimos, e logos, que significa estudo ou tratado. Portanto, a junção dessas duas palavras traz o sentido daquilo que vem por último, no lugar e no tempo. Então, escatologia significa estudo ou doutrina das últimas coisas. O estudo das últimas coisas, daquilo que vem por último, no tempo, no desenvolver da história humana e também, sobretudo, na revelação bíblica. Nessa matéria, vamos estudar algumas opções escatológicas que têm surgido nos últimos anos, especialmente dentro do círculo evangélico e reformado, mas, de modo geral, no círculo cristão, englobando desde teólogos católicos, liberais, protestantes, reformados e pentecostais. Aqui, nós não tivemos a intenção de apresentar mais um esquema, mais um conceito teológico, porque existem muitos. O nosso objetivo aqui é somente comentar as propostas apresentadas pelas escolas que tiveram maior relevância no desenvolver da história no círculo teológico. É claro que, como estudante da Bíblia, eu não vou deixar de expor a minha opinião em face de tantas opiniões que têm surgido no cenário escatológico. Ao estudar a história da Igreja, observamos que, no transcorrer das suas atividades, houve muitos debates e controvérsias no que diz respeito a doutrinas. A maioria das doutrinas estabelecidas e convencionadas que as denominações cristãs têm hoje em dia não preocupava os cristãos do Novo Testamento, bem como os cristãos do primeiro século. Isso porque os cristãos primitivos, eles não davam muita atenção a questões doutrinárias que hoje em dia têm grande relevância para a Igreja. A doutrina daquele tempo era bastante resumida, bastante fundamental. Não tinha tanta controvérsia como tem hoje em dia. Embora havia os debates depois da primeira geração de cristãos, depois da morte dos apóstolos, surgiram aí os seus descendentes, isto é, os seus sucessores, e a partir deles é que algumas controvérsias começaram a surgir, especialmente no combate
às heresias. À medida que o tempo foi passando, foi surgindo no ambiente da igreja uma série de indagações pertinentes a temas teológicos, e quando um desses temas era exaustivamente discutido e tratado, logo surgia outro, e a atenção de toda a igreja, especialmente dos seus dirigentes, agora se voltava e se concentrava na discussão desses novos assuntos que eram levantados. Os grandes temas escatológicos que surgiram subsequentemente no círculo da igreja, causando grandes debates e concílios, surgiram da seguinte forma, como eu vou explicar. No segundo século, olha que eu disse que no primeiro século não havia dentro da igreja organizada controvérsias, tal como passou a haver futuramente. Eu repito, havia sim aquele esforço começado pelos apóstolos para combater a heresia que abatia sobre a igreja, especialmente a heresia gnóstica, docética, e muitas heresias judaizantes que foram combatidas especialmente pelo apóstolo Paulo. Conforme eu dizia, no segundo século, a igreja se ocupava especificamente com a apologética, isso que eu dizia que é a defesa da fé, e também as ideias fundamentais do cristianismo. Nesse período, os líderes da igreja combatiam uma série de ideias heréticas que atacavam o corpo da igreja de modo geral. Essas heresias, elas, além de virem do lado de fora para dentro da igreja, às vezes elas emergiam dentro da própria igreja. Nesse tempo, o Novo Testamento ainda não havia sido formado, portanto, não havia uma regra geral no que diz respeito à interpretação das doutrinas fundamentais. Cada um fazia mais ou menos de acordo com o que pensava. Já no terceiro e no quarto século, a atenção da igreja se voltou para a doutrina de Deus. Os debates giravam em torno da natureza de Deus e de seu governo e da sua vontade. Aí temos também o problema que envolve o pensamento sobre a Trindade. Nessa época, não faltou quem apresentasse questões e alternativas pertinentes ao assunto. Já no começo do quinto século, a preocupação dos líderes da igreja se concentrou em torno do homem e do pecado. A questão girava em torno de saber quem realmente é o homem e como o pecado entrou na humanidade. A partir do quinto século até o sétimo, a igreja se ocupou em investigar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo, o tema central é a cristologia. A dúvida era saber se Jesus era Deus, um ser incriado, ou uma emanação de Deus, conforme diziam os gnósticos, se tinha alma e espírito, ou se tinha apenas alma ou só espírito, e etc. No século XI até o século XVII, a atenção de todos se volta agora para a doutrina da expiação.
Nesse período, a questão da justificação também entra em cena. E os debates são por causa das diferentes maneiras de aplicar a doutrina da redenção. Em todos esses períodos, dentro da igreja, se converteu, ou os líderes da igreja se converteram numa obra, ou a liderança da igreja, vamos dizer assim, criou uma série de partidos acerca das ideias, dos pensamentos teológicos que resultaram, que nasceram das expressões tanto do Senhor Jesus Cristo como dos apóstolos. Nós estamos aí num período onde não se aceitava meio termo. A igreja tornou-se uma arena de gladiadores, onde as mentes teológicas cruzaram suas espadas e a luta era travada. E aqueles que eram derrotados nos concílios eram considerados anátemas, isto é, malditos, caso não retratassem e, consequentemente, eram expulsos, exilados, e alguns chegavam até sofrer martírio. Tudo isso não quer dizer que anteriormente a igreja não tinha convicção doutrinárias. Isso não quer dizer que ela não tinha convicção doutrinária explícitas ou implícita com respeito aos temas que nós já comentamos. Entretanto, na medida em que o tempo foi passando, as dúvidas iam surgindo com respeito a esses temas. Portanto, se fazia necessário a igreja reunir em concílios para discutir exaustivamente as referidas doutrinas, a fim de convencionar e estabelecer as posições consideradas corretas e condenar, conforme eu já disse, aquelas consideradas erradas. Como já vimos, praticamente todos os temas teológicos já foram exaustivamente discutidos e as denominações cristãs estabeleceram suas posições de forma bem definida. De modo geral, as divergências não são tão grandes. Os seguintes, o segmento, vamos chamar assim, os segmentos conservadores, eles mantêm sua linha teológica mais ou menos parecida umas com as outras, dentro dos limites da revelação do Novo Testamento, sem se distanciar muito uns dos outros. E por conservadores aqui que eu me refiro, eu estou falando das igrejas reformadas, protestantes, pentecostais e etc. Entretanto, há ainda uma grande divergência no que diz respeito à doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. Pois é, conforme já verificamos, o único tema teológico que sobrou para discutir no que diz respeito às doutrinas fundamentais da igreja é a escatologia. Mas por quê? Porque se trata de um tema muito obscurantista, muito
misterioso, não muito claro, não revela com muita clareza acerca do outro lado da vida e nem do fim dos tempos. Sendo assim, muitas interpretações têm surgido com erros e acertos. Muitas escolas de interpretação têm apresentado suas ideias com respeito ao outro lado da vida e do fim dos tempos, mas são apenas teorias obscuras, não muito claras, que podemos aceitar, que podemos receber sem quaisquer objeções. Essas escolas cogitam coisas não relevantes claramente nas Escrituras, coisas que não são não são bem claras nas revelações bíblicas. Portanto, percorrem caminhos incertos que ninguém nunca trilhou. O que não falta é teorias e mentes férteis para expor suas ideias, seus pensamentos. Sendo assim, devemos observar tais formulações com muita cautela, a fim de não correr o risco de nos enganar, nem de enganar os outros, aceitando rapidamente, sem qualquer análise, certas teorias, certas formulações, certos esquemas escatológicos. O fim ainda não chegou e, portanto, temos que tomar cuidado. Biblicamente falando, ninguém foi ao outro lado da vida e veio dizer como é lá. E mesmo que alguém se atrevesse a dizer que voltou do mundo dos mortos para contar o que lá viu, o tal não é digno de crédito, porque a Bíblia condena tal ato. A suposta aparição de Samuel ou daquele fantasma ao Saul não é evidência, não é prova substancial do que eu estou falando. Não é prova substancial para argumentar acerca disso, até porque o fantasma, o suposto Samuel, que aparece a Saul numa sessão espírita, ele não fala também de como estava vivendo lá no outro lado da vida, só pergunta porque Saul o inquieta e nada mais. Vem trazer uma mensagem de condenação para Saul. No entanto, eu particularmente prefiro acreditar que ali era um espírito maligno do que o profeta Samuel. Então, ninguém chegou ao fim dos tempos para experiencializar e saber como será. Os autores sagrados se limitaram apenas em escrever o que Deus lhes revelou. E muitas dessas revelações, muitos desses escritos estão envoltos ainda em alguns mistérios não esclarecidos, como, por exemplo, o número da besta. Mas a questão é que algumas profecias que servem como chave para abrir nosso entendimento, conforme eu já disse, elas estão envoltas numa cortina de enigmas. O que se pode deduzir é que, com o passar do tempo, Deus vai lançando luz no mapa da revelação por meio dos acontecimentos históricos
que aqui podemos chamar de sinais do fim dos tempos, a Bíblia nos informa que há um lugar de tormento à espera dos injustos e um lugar de gozo preparado para os justos. Mas ela não deixa isso muito claro com respeito à realidade de cada coisa. Portanto, isso abre uma oportunidade para algumas mentes férteis apresentarem várias alternativas. Não queremos com isso aqui lhe dissuadir a parar de fazer suas pesquisas, deixando as coisas como estão para ver como vão ficar. Mas quero lhe dizer que o esforço para compreender o outro lado da vida e o fim dos tempos não nos levará ao ponto mais alto da pirâmide, mas tão somente ao seu limiar. Muitos mistérios ainda estão para serem revelados. Ao deparar com esses insondáveis mistérios, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 11, verso 33, ele diz: ó profundezas, ou ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Isso tudo significa que todo o conhecimento que temos das grandes verdades divinas é sempre em parte e imperfeito, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, verso 9. Então, eu costumo dizer que o bom teólogo não tem a vaidade de afirmar que chegou à plenitude da verdade, explicando certos temas polêmicos, como explica uma equação matemática, mas agoniza-se nas estreitas clausuras das suas limitações cognitivas e aguarda o conhecimento das grandes verdades do seu grande Deus com paciência. Antigamente, a delineação, o alinhamento, o estabelecimento, a afirmação de uma doutrina exigia cerca de um século ou até mesmo mais para ser completada. Mas agora, com a rapidez da discussão e a vantagem da formação das doutrinas anteriormente discutidas e estabelecidas e dos ótimos veículos de comunicação, esses tempos podem serem reduzidos até mesmo a um quarto de século. E isso significa que, quando alguém surgir com uma posição escatológica mais viável que as demais já apresentada, será brevemente convencionadas. Isso pode correr num tempo bem mais curto que os tempos antigos. Vai depender muito dos acontecimentos históricos, das urgências cósmicas, dos fatos políticos, da economia, da religião, das questões ligadas à saúde. Esses temas, eles podem terem grandes variações. O esforço para delinear uma posição escatológica tem levado muitos grupos cristãos a tomar decisões bem diferentes. Na próxima aula, nós vamos dar sequência comentando sobre este assunto. Amém.